A graça e a paz, meus queridos irmãos e irmãs. Estamos aqui para mais uma aula do nosso curso A Chave do Livro de Gênesis, ok? E nós já falamos na nossa primeira aula sobre alguns aspectos importantes da interpretação do Velho Testamento pelo Novo Testamento. Nós já vimos que o Velho e o Novo Testamento, em si mesmos, eles são incompletos. Porém, cada um completa e complementa o outro, e se harmonizam, formando um livro. O Novo Testamento é contido no Velho Testamento, o qual é interpretado pelo Novo. Vimos também que a criação do mundo, como figura da encarnação de Cristo, de acordo com Gênesis 1, de 1 a 14. No princípio era o Verbo. E observamos também que pela leitura de Gênesis 1 e João 1, de 1 a 14, torna-se patente que a criação do mundo é uma figura da encarnação do Filho de Deus. Então a sequência dos eventos da criação do mundo são a palavra, a luz e a vida. E esses são os mesmos assuntos de João 1, de 1 a 14. Então nós falamos sobre a palavra, Deus se expressa pela palavra, nós falamos sobre a luz, a vinda de Cristo ao mundo é comparada à vinda da luz ao mundo, descrita em Gênesis 1:3, disse Deus, haja luz e houve luz. Vimos também sobre a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então esta vida é comunicada pelo novo nascimento. Hoje nós vamos falar sobre o tabernáculo. O tabernáculo é mais uma figura do Antigo Testamento que é interpretado pelo Novo Testamento. O tabernáculo ele foi armado no meio das tendas dos israelitas no deserto. Era símbolo da presença de Deus. O tabernáculo era o lugar aonde Deus vinha e se manifestava para o povo, né? É claro que o povo não entrava no tabernáculo, quem entrava era Moisés, mas Moisés recebia as palavras de Deus e transmitia essa palavra para o povo. Então o tabernáculo era o símbolo da presença de Deus com o seu povo e também é figura da encarnação do Filho de Deus. O tabernáculo fala muito e tem uma ligação muito grande com o nome Emanuel, que é um dos nomes que Jesus recebeu, e Emanuel significa Deus conosco. O tabernáculo era a expressão viva deste nome. Através do tabernáculo, Deus estava com o povo. Em João capítulo 1, versículo 14, há uma referência à figura do tabernáculo ou tenda. E é muito interessante isso, porque quando você lê em português, você não vai ver isso. Mas no texto original grego é muito claro essa relação entre a encarnação de Cristo e o tabernáculo. Vamos ver o que diz João capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo habitar aqui significa literalmente armar o tabernáculo. Se fôssemos usar uma única palavra para interpretar, seria tabernaculou. Porém, esta palavra não existe em português. Então, o verbo usado no texto grego é melhor expresso através dessa expressão, armar o tabernáculo. Então, nós poderíamos ler assim, João capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne e armou o seu tabernáculo entre nós. Ou tabernaculou entre nós. O tabernáculo servia também de modelo para ensinar o povo como este podia aproximar-se de Deus. Na sua descida sobre o Monte Sinai, Deus ensinou ao povo que este não podia encontrar com ele, pois ali Deus revelou somente um aspecto do seu caráter, a sua justiça
e o seu juízo. Porém, no tabernáculo, não vemos somente a justiça de Deus, mas também o seu grande amor. O tabernáculo representa Cristo Jesus, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Cristo Jesus. João, capítulo 1, versículo 17. Então, nós vemos aqui que por que o tabernáculo representa Cristo Jesus? Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Então, a lei veio através de um grande homem de Deus, que foi Moisés, um profeta do Senhor. Porém, a graça e a verdade vieram por meio de Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, o Deus encarnado, o Salvador da humanidade. Por isso, a graça e a verdade são superiores à lei. A lei veio através da instrumentalidade humana e foi anunciada, pregada, ensinada por homens. Mas a graça e a verdade não vieram por homem algum, mas pelo próprio Filho de Deus. Então, a graça e a verdade são superiores à lei. O templo, como figura da morte e ressurreição de Jesus, também é uma figura muito interessante, né? O tabernáculo fala muito da presença de Deus em nós, através de Jesus. Mas o templo também é uma figura da morte e ressurreição do Senhor Jesus. João capítulo 2, versículo 19, nos fala sobre a purificação do templo pelo Senhor. Quando Jesus entrou e purificou o templo, ele provocou a oposição dos judeus. Eles perguntaram-lhe: que sinal nos mostra para fazeres essas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Isso está na versão atualizada da Bíblia. A palavra grega, nos versículos 14 e 15, descreve o templo todo, mas a palavra traduzida na versão atualizada por santuário, nos versículos 19, 20 e 21, é usada para descrever somente o lugar santíssimo, símbolo da presença de Deus. O Senhor Jesus, por meio da figura do santuário, ensinou a respeito da sua pessoa, que ele é Deus e veio para habitar entre nós. Porém, ele fez do santuário mais uma figura, dessa vez da sua morte e ressurreição. Ele disse aos judeus: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dos mortos, lembraram-se os seus discípulos do que ele dissera e creram na Escritura e na palavra de Jesus. João capítulo 2, versículos 21 e 22. Então nós vemos aqui que o templo também é um símbolo da morte e da ressurreição de Jesus. Vamos falar ainda aqui sobre a serpente de bronze levantada por Moisés no deserto. Em João 3,14, Jesus faz uma comparação muito interessante sobre a serpente de bronze levantada lá por Moisés e a sua crucificação. Então, dessa vez, vemos como Jesus Cristo aproveitou uma história do Velho Testamento para ensinar sobre a necessidade da sua morte, para que todo que se reconhece pecador e olha por fé a Cristo crucificado, recebe a vida eterna. Na conversa com Nicodemos, você deve se lembrar disso, em João capítulo 3, o Senhor Jesus, além de frisar a necessidade do novo nascimento, demonstrou a necessidade da sua morte, pela qual o pecador pudesse ter a vida eterna. Ele fez uma comparação entre o erguimento da serpente no deserto e a sua própria morte. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. No acontecimento relatado em Números 21, 5 e 6,
vemos a razão por que Moisés levantou numa haste a serpente de bronze. O povo de Israel pecou contra Deus e murmurou contra ele. O povo havia pecado contra Deus. Eles foram castigados com serpentes abrasadoras e muitos israelitas morreram ao serem mordidos por aquela serpente. Para interpretar este caso, sabemos quem é a serpente. Gênesis capítulo 3, verso 1, nos mostra claramente que a serpente é o próprio Satanás e que o veneno que nos leva à morte é o pecado, conforme Romanos capítulo 5, versículo 12. Não havia outro remédio senão olhar para a serpente levantada. Assim também, a morte de Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, é o único remédio para o pecado. Só que da mesma maneira que o povo de Israel precisava olhar para aquela serpente levantada numa haste para receberem a cura do veneno das serpentes, assim também, para que sejamos curados do veneno do pecado que está na nossa velha natureza, nós olhamos para a cruz de Cristo e o recebemos em nossas vidas como nosso Senhor e nosso Salvador. Aí então somos curados desta picada mortal que Satanás fez em nós. Então o ato de levantar a serpente de bronze na haste significava que o Salvador seria morto por crucificação. Em Romanos capítulo 8, verso 3, temos uma explicação bem clara do significado do acontecimento que estamos considerando. A serpente de bronze era semelhante à serpente abrasadora, porém não tinha veneno. De igual modo, Jesus Cristo veio em semelhança de carne pecaminosa, porém nele não existe pecado. Presta bem atenção nisso, amados. A semelhança que há entre esta situação em que Moisés levantou a serpente lá no deserto. A serpente não era para ser adorada, não era um ídolo de um Deus, era apenas um símbolo de algo que iria acontecer lá no futuro, quando o Senhor Jesus seria levantado no madeiro. Então, de igual modo, Jesus Cristo veio em semelhança de carne pecaminosa, porém nele não existe pecado. 1 João, capítulo 3, verso 5. O bronze no Velho Testamento simbolizava a execução do julgamento. Foi na cruz que Cristo Jesus suportou e consumiu a ira de Deus contra o pecado. Por isso, a sua morte é a solução para o pecado, mas somente para os que creem nele, na sua morte na cruz. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Então, a serpente lá no deserto é um símbolo da crucificação de Cristo, aonde ele levou sobre si os nossos pecados. Amém, gente? Então nós vamos parar por aqui hoje. No próximo vídeo, nós vamos terminar essa lição completamente. Vamos falar sobre a fonte de Jacó, sobre o maná, o pão do céu, e vamos falar sobre o Cordeiro Pascal, e fechamos essa lição sobre a interpretação do Velho Testamento pelo Novo Testamento. Aí vamos entrar no livro de Gênesis interpretado pelo Novo Testamento. A chave do livro de Gênesis, ok? Que Deus possa abençoá-lo. E lembre-se, se você gostou deste vídeo, foi bênção para você, então dê o seu like, curta o vídeo, compartilhe e inscreva-se no canal, ok? Você vai estar nos ajudando muito fazendo essas 3 ações que são muito simples, basta o clique para você fazer. Que Deus abençoe a você, meu querido, derrame bênção sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre a sua casa. Creia em Deus, entregue a sua vida a Jesus, deixe que Ele seja o seu Senhor e o seu Salvador, e você vai experimentar coisas maravilhosas que só Deus pode operar na sua vida. Amém? Até a nossa
nosso próximo vídeo. Fique com Deus, em nome de Jesus.